Mais de 4 milhões de pessoas felizes. E um quarto disso aqui, ou seja, 75%, ou melhor dizendo, 3 milhões de novos usuários para o Zorin OS vieram diretamente, sabe da onde? Do sistema Windows. Isso aqui é um sinal muito claro de que os tempos mudaram. E agora o pessoal também está mudando de sistema operacional. E isso também é um fato muito importante. E eu convido você, meu nobre, a entrar para o Clube Tech Premium. Tá vendo essa versão dual LTSC do 10 e do 11? O Zorin OS 18.1 Pro, pois é, está tudo no clube só esperando você na hora de criar o seu pendrive boot, fazer sua formatação, com scripts personalizados, ajuda diretamente comigo e com a minha equipe, ISOs atualizadas, licenças semanais e muito mais. E um drive só para você. O link está na descrição e primeiro comentário fixado. Pois é, meu nobre, o Zorin OS chegou à marca de mais de 4 milhões de downloads, sendo um quarto disso aqui diretamente do sistema Windows. Ou seja, muita gente percebeu que o seu computador antigo, seu PC, que é um pouco ruinzinho, essa é a verdade, consegue rodar com muita leveza um sistema como esse aqui. E detalhe mais importante ainda, tanto o Zorin como o Mint lembra muito quem utiliza o Windows. E tudo que você precisa, você encontra nessas distros aqui. No entanto, o Zorin OS é uma versão muito leve, muito boa para qualquer computador, totalmente inverso do que a Microsoft diz e fala para o seu usuário, mandando ele reciclar o seu computador, ou nesse caso, comprar um com NPU, com 32 GB de memória RAM, para rodar o seu sistema. Chega a ser um escárnio com o consumidor. Isso aqui é de fato algo a se pensar. Enquanto as distros Linux como o Zorin OS, o Mint OS, por exemplo, roda em PC positivo e multilaser, a Microsoft simplesmente diz: jogue o seu PC no lixo. No entanto, o Zorin OS é muito completo. Vamos então abordar alguns temas interessantes. Tem a versão Pro? Sim, tem a versão Pro que já traz toda a configuração necessária para você poder então ter tudo de edição, tudo bem completo, bem organizado, toda a suíte que você precisa de edição, criação, renderização e muito mais. Eu mesmo comprei uma versão do Zorin OS 18.1 Pro, que você encontra no site oficial. E notoriamente, a versão Core, ou seja, não sendo a versão Pro, atende qualquer usuário sem nenhum tipo de problema. Mas eu quis comprar a versão 18.1 Pro para ver os recursos avançados que ela traz para a gente, que é simplesmente a configuração. Nós temos aqui algumas opções de personalizar o sistema, nada mais do que isso, tá, gente? Então, assim, não é aquele negócio, não, eu vou comprar a versão Pro porque tem mais recursos. Não, é questão de personalização, que eles vão trazer para você mais opções, e os programas já pré-configurados, de edição, um que substitui o Photoshop, AutoCAD, programa de edição de tudo mais, já está tudo configurado na versão 18.1 Pro. Mas se você se aprofundar, você mesmo pode fazer essa configuração tranquilamente na versão padrão, o que é muito, mas muito sensacional. Observe aqui ó, que a versão 18.1 Core é praticamente a mesma coisa, só que aí você tem a opção de migrar para a versão 18.1. Então é só esse detalhe que você precisa entender. Fato é que 4 milhões de downloads, ou seja, passou dessa marca de mais de 4 milhões de downloads. Ou seja, com isso, o Windows perdeu sim muitos usuários. Um quarto disso, lembre-se, 75%. Em números, são mais de 3 milhões de pessoas que passaram a utilizar o Zorin OS 18.1 ou versão semelhante, o que é um marco muito importante. E observe que a versão 18.1 Pro que você encontra no Clube Tech Premium, tá? Só um jeito de instalar, criar o pendrive boot e fazer a instalação. Os programas já pré-configurados, que já vem tudo instalado para você,
e muito mais. Então você vai encontrar nessa versão 18.1 Pro. No entanto, como eu já mencionei, a versão Core você pode ir na loja e fazer a instalação de tudo que você precisa, incluindo, né, a Steam, onde vários jogos estão rodando sem nenhum tipo de problema. Você pode fazer uma pesquisa antes. Olha só que já vem incluso aqui um gravador de vídeo, de print, tudo automático no sistema. E eu instalei em máquina real, não em máquina virtual. Funcionou Wi-Fi, Bluetooth, funcionou a rede cabeada, o drive de vídeo, tudo que você possa imaginar, ele consegue disponibilizar para você já na instalação para drives NVIDIA, Intel e AMD. E é justamente isso que tem feito muitos usuários abandonarem o sistema da Microsoft, porque o básico, as distros Linux conseguem rodar tranquilamente, e até o mais complexo, como jogos. Se você pesquisar na internet hoje, o SteamOS, cara, consegue rodar jogos de Windows melhor do que o próprio Windows. Pode pesquisar isso. O SteamOS é baseado no Linux, ou seja, ele é Linux puro e ele consegue rodar os jogos do Xbox, os jogos do Windows 11 melhor do que o próprio Windows. E isso não tem justificativa. Sem contar os problemas, a privacidade que não existe, é propaganda o tempo todo. E como eu disse, o principal de tudo, estamos em 2026. Muitos PCs, né? Muitos PCs, segundo a Microsoft, não são adequados para rodar o bugado do Windows 11, fazendo a pessoa ficar com medo. Não, meu PC não presta, não tem segurança. E tem. Você consegue ter o Zorin OS ou outra distro rodando liso, sem problema. E com jogos, e com muita coisa. E com o pacote Office, muito semelhante ao da própria Microsoft, o OnlyOffice, e muito mais. Então é uma questão de aprendizado. E hoje o Linux não é mais como no passado, que tem que ter um terminal para tudo. Não, você consegue utilizar sem problemas. Mas eu quero saber, meu nobre, é a sua opinião. Comenta aí abaixo se você pensa em algum momento, por exemplo, né, em ir para o Zorin OS ou uma outra distro. Até nosso próximo vídeo, meu nobre. Grupo Sairo Digital.